Tudo ótimo, gente. Boa tarde. Legal, então. Então tá, vamos orar para a gente começar, né? Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor nos deu saúde, nos deu um dia de vida e nos deu a oportunidade de nos juntarmos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Já tivemos este privilégio pela manhã, quando ouvimos e meditamos sobre a pregação do pastor Alex, e agora temos mais uma oportunidade de nos aprofundarmos um pouco mais em uma nova disciplina espiritual, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem agido em nós, tem chamado a nossa atenção para a maneira como devemos nos relacionar contigo e também temos aprendido que vale muito a pena nós nos aprofundarmos no relacionamento, no conhecer o Senhor e em praticar a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor me use, que não sejam palavras minhas, conhecimento meu, mas sim que seja aquilo que o autor do livro pesquisou, mas que a opinião dele não seja mais importante do que a tua palavra, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tem mais o Douglas e a Sandra chegando. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela, a minha apresentação, para a gente ir começando, né? Bem, deixa eu só ver se chegaram já os... Douglas e Sandra, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Ouvimos. Tudo bom, legal. Marcelo? Tudo bom, irmãos? Tudo jóia. Bom ter vocês com a gente de novo. A gente só orou... Oi? Digo mesmo, igualmente. Isso. Legal. A gente só orou até agora, então agora nós vamos começando a aula. Eu queria começar esse tempo fazendo uma recapitulação do que a gente já viu até agora, né? O propósito de estudarmos disciplinas espirituais é para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Ser semelhante a Deus não é uma opção para os filhos dele. Devemos nos lembrar que todo filho tem a cara do pai, ainda mais os filhos de Deus. Essa aqui é uma citação de uma música que eu ouvi uma vez, uns missionários que tiveram lá na igreja onde eu era membro na época, eles justamente trabalharam isso, né? Todo filho tem a cara do pai. Então ele mostrava lá, né, a foto do leão e tinha o leãozinho, do gato e tinha o gatinho. Tudo bem que o ser humano às vezes não é exatamente uma cópia do pai, né? Mas dificilmente a gente olha para um filho e não vê algum traço do pai. Assim devemos ser como filhos de Deus, né? Aliás, isso que nós vimos, que eu estou falando, vai justamente ao encontro do que o pastor Alex pregou hoje pela manhã, né? Nós, como crentes, temos que mostrar nós mostramos que somos crentes à medida que nós vamos demonstrando para o mundo que temos um caráter diferente, um caráter transformado. Então, o que a gente fez até agora, né? Nós estudamos, primeiro nós tivemos um período de introdução em que nós mostramos que o objetivo das disciplinas espirituais é nos deixarem mais parecidos com Jesus e assim liberar o nosso potencial como filhos de Deus. Então, aquela ideia da disciplina como sendo a maneira como nós entendemos a nossa liberdade, né? À medida que nós vamos praticando o que Deus nos ensina, o que Deus quer de nós, nós vamos entendendo até que ponto vamos. Recentemente, eu fiz um exemplo assim para a Ana Clara, né? Quando eu digo para ela, fique na sala da casa, quer dizer que ela pode ir para qualquer canto da sala, que ela pode fazer o que quiser
na sala, só não pode sair. Ah, mas isso me limitou. Limitou em quê? Limitou dizendo, olha, não saia daí. Então, essa é a ideia, né? A disciplina funciona da mesma maneira que os limites, né? Limites a gente põe na vida para nos proteger. E essa é a ideia da disciplina. Ela nos protege e ela garante que nós aprendemos bem a lidar com o que Deus nos deu. A segunda disciplina que nós vimos foi a absorção bíblica, né? E aqui vem um pensamento muito, muito interessante, né? Se nós queremos ser semelhantes a Jesus e ser obedientes a Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus, que é a sua revelação. Peraí, como é que eu vou ser obediente a Deus se eu não sei o que Ele quer? Como é que eu vou saber como eu agrado a Deus se eu não sei nada sobre Deus? O caminho, portanto, para conhecermos Deus é a palavra de Deus. E, a partir dela, e estudando a vida de Jesus, nós vamos vendo como é que nós podemos ser mais parecidos com Jesus. Então, absorção bíblica quer dizer ler, ouvir, memorizar, meditar e aplicar. Não adianta só ler, não adianta só ouvir, não adianta só memorizar, não adianta só meditar ou até e tentar aplicar. Se você não passou por essas outras fases, dificilmente você vai conseguir aplicar. E faltou aqui estudar, né? Estudar não é simples. Então, ler é diferente de estudar, né? Ler, eu posso ler com aquela ideia de, opa, estou lendo uma história, estou conhecendo uma história. Estudar é pegar o que essa história tem a ver conosco, né? Depois, a terceira foi justamente a que a gente concluiu a semana passada, que é a oração. Oração é falar com Deus, é pedir orientação para a leitura e meditação na palavra, e depois disso apresentar diante de Deus nossas ações de graças, nossas confissões, nossos pedidos de ajuda, fazermos intercessão pelos outros, enfim, comunicar ao nosso comandante a nossa situação em meio à guerra espiritual que vivemos. Então, oração é justamente isso, eu vou falar com Deus. Se eu vou falar com Deus, eu vou falar por quê? Né? E aqui a gente viu uma coisa muito importante, que eu não pensava muito nisso, o pastor Flávio chamou a atenção e o autor do livro falou muito, né? A gente não deveria começar uma leitura bíblica sem pedir para Deus nos orientar na leitura, para abrir nosso entendimento, né? Para que a gente enxergue as verdades que estão ali. Também para que depois disso nós possamos meditar. E ao meditar, nós peguemos aquela porção do texto da Bíblia que foi lida, nós justamente pensemos, opa, o que quer dizer isso? O que isso tem a ver comigo? E aí o exemplo do George Miller foi muito interessante, porque ele dizia que imediatamente, à medida que ele meditava, ele praticamente já passava para o estado de oração. Porque ao ler o texto bíblico e ser confrontado com a verdade bíblica, ele já agradecia a Deus pelas promessas que ele via, ele confessava pecados, porque ele percebia ali as suas dificuldades, os seus erros, o quanto ele fraquejava. Ele pedia ajuda, então, para vencer esses pecados, essas dificuldades. Também intercedia por outros, né, que podiam estar enfrentando aquelas situações. Nós vamos sabendo, né, o que os irmãos passam. Então, à medida que nós sabemos disso, encontramos um texto que pode fortalecer o irmão, a gente já intercede por eles, né?
E um conceito muito interessante que foi apresentado foi esse aqui, que a oração, né, é a nossa comunicação com o nosso comandante para informar a nossa situação em meio à guerra espiritual que vivemos. Então, é uma comunicação em que nós falamos com Deus, colocamos diante dele as nossas situações, as nossas dificuldades e pedimos para que ele nos ajude e nos oriente. Hoje nós vamos começar, então, a ver o que é adoração. E antes de apresentar, né, o termo, antes de falar sobre adoração, eu queria que a gente conversasse um pouco para vermos o que cada um de nós entende sobre a palavra adoração, né? E hoje em dia, né, esse termo ficou um pouco deturpado, né? Quando você fala assim, você gosta de estrogonofe? Ah, não, eu adoro estrogonofe, né? E aí fica aquela coisa de, não, o adoro não virou alguma coisa que eu gosto muito, que eu tenho uma paixão intensa, né? E só que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque quando é alguma coisa se eu uso esse termo, né, para alguma coisa que não é Deus, quer dizer que eu estou dizendo que eu coloquei um amor tão grande por aquilo, e aquilo eu tenho esse amor, né, esse prazer, porque ele me dá alguma coisa que eu gosto, né? Então tem que tomar cuidado, porque esse pode ser um sintoma de idolatria, né? Ou seja, eu estou adorando errado. Eu adoro estrogonofe, eu adoro Netflix, eu adoro dormir um pouquinho mais, né? Essas coisas todas, a gente tem que tomar cuidado para que não se tornem idolatria. Muito bem. Então, nós estamos aqui, deixa eu ver, nós estamos 1, 2, 3, eu quero só falar com vocês um pouquinho, dar uma chance aí, né? Cada um de nós falar um pouquinho o que entende. Quando ouve a palavra adoração, vem o que à mente, né? Por muito tempo, esse termo adoração ficava na minha cabeça como é adorar, né? Adorar, então, é aquele momento em que eu faço aquela oração fervorosa, que eu realmente canto, né? Que eu me envolvo completamente com Deus, né? E será que é isso mesmo, né? Anísio e Dona Vicentina, o que passa pela cabeça de vocês quando ouvem a palavra adoração? Veneração, reverência, né? E a gente não dividir a glória de Deus com mais nada, não sei, com Deus mesmo, né? E ter certeza que a honra e a glória é para Deus. E quando eu estou igual Abraão fez com Isaac, né? Deus pediu que ele sacrificasse o filho, né? Ele, em obediência à palavra de Deus, ele foi fazer, né? Então, ele estava adorando a Deus ali mesmo. Então, quer dizer, nada era mais importante para ele do que Deus. O que Deus falasse, escrito na palavra, era o que ele fazia. E eu entendo como adoração isso também. Mas só porém, né? Agora tem o porém, né? A gente entende que porém, daí não faz o que é para ser feito, né? Muitas vezes a gente, uma mãe e um filho, por exemplo, nos dias de hoje, se falasse para ela o que Deus falou para Abraão lá, nunca faria na vida, né? Exato. Então a gente tem assim aquelas, como fala, aqueles paradigmas lá, está estabelecido aí que é difícil quebrar, né?
Mas Uhum. a adoração, para mim, é mais ou menos por esse campo aí. Joia, legal. Dona Vicentina, a senhora quer acrescentar alguma coisa? Quer dizer outra coisa diferente? Eu creio sim que adorar somente a Deus. Até aqui em casa tem um hábito, às vezes, que a gente fala, adoro, o Anísio já corrige, adorar somente a Deus. Isso aí não é adorar, é gostar. Uhum. Então, a gente adorar a Deus sobre todas as coisas. Então, a adoração é somente para Deus. Nada a gente pode pôr acima de Deus, porque se a gente gosta demais, fala adoro, tá mostrando a idolatria, né? Tá idolatrando aquela pessoa, o que ela falou que ela adorava, né? Uhum. Então, adorar para mim é somente para Deus mesmo. Legal, Aí a joia. adoração é para ele, né? Joia, muito bom. Kerden, que vem à sua cabeça quando ouve a palavra adoração? Para mim, o que chama atenção é principalmente aqueles textos bíblicos, né, e que muitas vezes a gente utiliza, por exemplo, com relação a testemunhas de Jeová, que fala que Jesus não é Deus, ele é apenas mais uma criação de Deus. Mas quando fala ali que as pessoas se ajoelharam diante dele e ele aceitou essa adoração, né? Ao passo que, quando isso acontecia com os discípulos dele, eles já não imediatamente mandavam que a pessoa se levantasse, porque essa ideia de se ajoelhar e prostrar em adoração seria o reconhecimento de uma divindade, né? Por exemplo, tinha como costume, algumas pessoas nos reinos se ajoelharem diante do rei e tal. Mas esse ajoelhar diante de Jesus foi sempre uma demonstração de reconhecimento do próprio Deus. Então, eu percebo isso em relação a nós, né? Hoje também, às vezes nós, principalmente quando a gente está mais assim, contrito, seja em sinal de alegria ou de clamor a Deus, o fato de muitas vezes a gente querer nos ajoelhar diante de Deus ou para orar, pedir algo ou para adorar o mesmo. Então, é uma relação que eu faço com a divindade, e a divindade, nesse caso, exclusivamente Deus, embora outras pessoas façam isso com ídolos, sei lá, com tantas coisas, né? Uhum. Legal, joia. Douglas e Sandra, o que vocês contribuem conosco aí sobre adoração? O que passa pela cabeça de vocês quando ouvem essa palavra? Passa um monte de coisa, mas é meio difícil definir, né? Essa palavra é meio usada de várias maneiras no português, né? Isso. Tem uma conotação que pode ser adoração divina mesmo, para render louvores a uma entidade divina, ou pode ser também gostar, né? No mais comum da coisa, né? Eu Isso. gosto disso, do lasanha, eu adoro lasanha. Então, bom, eu creio que não seja esse o significado correto, né? Acho que ela mudou o significado dessa palavra. Deveria ser realmente adoração a um ser superior, e adoração, sei lá, uma demonstração do amor que você tem a essa entidade, a esse ser. Deveria ser a demonstração do nosso amor a Deus. Só que aí banalizou a palavra, né? Tanto que no Isso. inglês acho que eles não usam isso, né? Adore. Tem a palavra adore, mas eles usam worship. Worship, é isso aí. E adore eles não usam. Eles usam love ou like, mas o adore mesmo eles não usam não, para qualquer coisa. Mas aqui no português usam, né? Então, isso. Ficou comum, né? Sandra, o que você contribui aí com a gente? Eu vejo da seguinte maneira, que a adoração a Deus é dedicar tempo a Ele, é obedecer a Ele, é submeter a Ele, é reconhecer o Deus grandioso que Ele é, o único do universo,
Deus bondoso, justo, não só em algum momento, mas acho que em todo tempo a gente tem que reconhecê-lo, apesar que a nossa carne nunca quer fazer isso, né? Isso. Pelo contrário, a gente, muito mais Verdade. fácil de falar eu adoro uma lasanha do que toda hora estar lembrando de Deus, reconhecendo Deus nos acontecimentos da nossa vida. Mas eu resumiria em obediência, em reconhecê-lo mesmo, tudo que ele é, o que ele faz. E ele é Deus, acima do que ele faz, ele é Deus, né? E toda a honra e Isso. toda a glória é dele. Então, acho que primeiramente, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer nesse sentido que ele é Deus, independente da situação que a gente esteja passando. Que as Legal. qualidades, as características deles são acima de qualquer coisa, por ele ser um Deus. Joia. Perfeito. Legal. Muito bom. Vinícius, o que você contribui? Com que você contribui aí? Aí, o professor. Mais próximo do que a Sandra falou é que adorar é servir, é serviço. Adoração é serviço. Né? Ela falou de dedicação, né? Então acho que vai muito além de envolve as afeições, né? De você gostar, de você desejar, de você elogiar, mas eu acho que isso entra mais naquilo que é louvor, né? Louvor realmente são os elogios e a admiração e tudo mais. Agora, a adoração é realmente uma submissão, é um serviço em favor de alguém de uma maneira assim, sem medida mesmo, né? Totalmente dedicado, seria um serviço totalmente dedicado. Então, a adoração, no sentido bíblico, quando Deus fala que nós devemos adorá-lo, ele está querendo dizer que nós devemos servi-lo de uma maneira integral, né? Joia. Legal. Geralda, nós estamos conversando um pouquinho aqui sobre o que cada um de nós entende sobre adoração, né? O que essa palavra traz à nossa mente. Vocês querem contribuir? Não discordo, eu estava ouvindo. E eu concordo com isso mesmo. Adoração a Deus é estilo de vida, né? De dedicação ao Senhor, né, Marcelo? Pelo menos para mim, o meu entendimento. Joia. Legal. Muito e aí, bom. O que a Sandra falou e o Vinícius falou complementa isso. Isso. Muito joia. Bom, agora vamos ver um pouquinho de termos, de alguns... Vamos ver alguns textos bíblicos para a gente colocar um caldo aqui, né? Vejamos. Então, eu queria ver com vocês, primeiro, o texto lá de Gênesis 1, 26 a 28. É um texto que a gente já viu bastante, né? Mas é sempre bom voltar a ele. Afinal, está falando da criação do homem, né? Então, se lá no comecinho, o que será que está lá no comecinho, né? Que Deus falou para a gente lá no comecinho. Então, diz assim o texto. Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, aqui a gente vê que o homem foi criado com qual propósito, né? De ser imagem, de espelhar e espalhar, né? A imagem de Deus sobre a terra. Então, isso é muito importante, porque, peraí, se eu vou espelhar e espalhar a imagem de Deus, eu tenho que ter em mente Deus. Né? Ele é o alvo disso que eu vou fazer. O outro texto é esse aqui, né? Coladinho, Gênesis 4, 1 a 3.
Peguei que minha Bíblia está com a página colada aqui, só um instante. Então, vamos lá. Gênesis 4, 1 a 3. Nos diz o seguinte. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O 4 também, né? Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Muito bem, nosso foco é nisso. Olha que interessante. Fala de Adão, fala de Eva e fala dos filhos. Os filhos, eles foram lá exercer suas atividades, né? E depois de um tempo, cada um deles trouxe ofertas para Deus. Né? Opa, peraí, trouxeram alguma coisa para Deus, reconhecendo, então, que Deus merecia algo do trabalho deles. Lá em Êxodo, capítulo 20, quando Israel está recebendo a lei, né? Vejam só como o que Deus apresenta para o povo, né? Então, Gênesis 20, 1 a 7. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, o relacionamento com Deus não é qualquer coisa, não. É um relacionamento muito especial. É interessante, né? Deus, em determinados textos, ele diz que ele é Deus ciumento, ele tem ciúmes de nós. Só que, né, diferente do nosso ciúme, o dele tem razão, né? Não faz sentido eu declarar que eu amo Deus e sair por aí admirando outro Deus ou colocando o grande Deus em uma outra posição. Aliás, né, o zelo é tão grande que eu não posso nem tomar o nome de Deus em vão. Se não for uma aplicação direta em um uso verdadeiro de adoração, eu não deveria usar o nome de Deus em vão. E aí, falando um pouco do Novo Testamento, vamos dar uma olhada em João 4, versículos de 21 a 24. João 4 é aquele momento que Jesus encontra a mulher samaritana, está conversando com ela à beira do poço, né? E em determinado momento, ele, depois de dizer algumas coisas para ela, a mulher fala assim, vejo que o senhor é profeta, e faz uma pergunta para Jesus, né? A pergunta é sobre onde é que devemos adorar, se é em Jerusalém ou lá no local que estava em Samaria, né? Então, a partir do versículo 21, vem a resposta de Jesus. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos,
pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, aqui, conversando, a mulher quer saber, opa, peraí, já que o senhor é um profeta, fala da parte de Deus, me diz, onde é que eu devo adorar? E aí Jesus diz assim, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas fica tranquila, porque já chegou a hora em que mais importante do que o local onde se adora é a maneira como se adora. Então, a adoração tem que ser em espírito e em verdade. E mais para frente nós vamos ver isso no nosso estudo. E mais para frente vai aparecer essa situação. Afinal, o que é adorar em espírito e em verdade? Mas já por aqui, essa leitura já mostra que não é algo simples, que não é algo leve, feito de qualquer jeito. Ele é feito com profundidade, né? Muito bem. Eu tenho mais um pouquinho aqui para a gente conversar, né? Por termos sido criados por Deus para adorá-lo e nos alegrarmos nele para sempre, é possível definir que o ser humano é um adorador por natureza, né? Então, nós fomos criados para adorar Deus, né? E estarmos alegres, contentes, satisfeitos nele sempre. Só que vejam só que interessante. Lá quando Adão e Eva aprenderam isso, ensinaram Caim e Abel, que foi o que nós acabamos de ler, né? O texto mostra que o homem sempre estará adorando algo para preencher essa sua inclinação natural, mas nem sempre é como se deve. Embora Caim tenha feito uma oferta a Deus e aparentemente, né, tenha reconhecido o valor, a necessidade de adorar Deus, nós vemos que ele não fez da maneira correta. Tanto que Deus não aceitou aquela adoração dele. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Não é só porque eu digo que eu estou fazendo uma oferta, que eu estou adorando, que de verdade eu estou adorando. O autor do livro, ele conta uma história bem interessante. Ele fala o seguinte, quando ele tinha 10 anos, ele fez uma festa de aniversário, que foi, segundo ele, um espetáculo, mas que no fim ele acabou frustrado. O que aconteceu? A festa foi perfeita. Eles comeram muito, ele recebeu muitos presentes, ele teve atividades muito legais, né? Eles jogaram bola, beisebol, várias coisas durante um bom tempo. Mas ele preparou um final apoteótico, né? Aquilo que seria a cereja do bolo. Ele convidou todos os amigos para irem para um jogo da escola, pagou a entrada para eles e queria assistir o jogo com todos eles. E fez isso, né? Ele foi lá, os pais dele levaram ele e os amigos para o ginásio, só que aconteceu o seguinte, chegou lá e apesar disso tudo que ele fez, né? Ele deu comida, ele deu oportunidade de diversão, pagou a entrada para os amigos, e aí, de repente, os amigos entraram e sumiram, né? Foram ver o jogo, cada um do seu lado. Pessoal, tá... Eu estava vendo aqui na minha Bíblia, aqui numa versão, na tradução NVT, sim, quando você falou prestar culto, né, em Êxodo 5, Êxodo 20? Versículo 5, Êxodo 20, versículo 5. Na minha, quando você falou assim, não se curve diante deles, nem prestará culto, aqui nem os adore. Então, eu vi um sinônimo aí entre adorar e prestar culto. Sim, isso mesmo. Porque aqui está, na NVT, nem os adore, em vez de prestar culto. Prestar culto também é adorar, né? Isso aí.
Muito bom. Então, vamos voltando lá, né? Então, o que aconteceu, né? Ele ficou frustrado, porque ele fez tudo isso, e na hora que era a apoteose, né? Juntar todo mundo ali, juntos, torcerem pelo time e tal, cada um foi para o seu lado, e nem se preocuparam em agradecer a ele pelo que tinha feito, né? E é exatamente como nós fazemos com o próprio Deus, muitas vezes, né? Olha, mais 2 textos aqui para a gente pensar sobre isso, né? Esse texto de Isaías é sempre impressionante para mim. Toda vez que eu leio, me dói. Mas olha como é fácil a gente perder o foco na adoração, né? Isaías 1:4 diz assim, ó: visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe nada. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Então, aqui ele segue depois falando mais um pouco, né? Mas ele deixa muito claro o seguinte, que Israel fazia até se preocupava em sacrificar, mas não se preocupava em entregar o coração a Deus. Então, muitas vezes a adoração acaba sendo assim. E lá em Mateus 15, esse é mais um dos embates entre Jesus e os fariseus, né? Então, olha como, vejam só o que Jesus diz para os fariseus, né? Fica bem parecido com o que a gente acabou de ler. Versículo 7, melhor dizendo, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, espera aí, adoração não é simplesmente um monte de atos que eu faço, um monte de ações. Adoração, então, é mais do que isso, né? E o que a gente tem? Nós temos que parar e pensar assim, né? Deus nos dá tudo o que precisamos para viver e espera que a nossa resposta a isso tudo seja a escolha de estar com Ele por desejo, por perceber todo o bem que nos proporciona, dar uma resposta aos cuidados dele por nós. Então, exatamente isso, né? Olha, Deus já nos deu tantas coisas, né? E agora, o que Ele espera disso? Que nós olhemos para o seu cuidado e escolhamos estar com Ele. Né? O que o autor esperava, né, quando ele tinha 10 anos. Olha, eu fiz tantas coisas legais pelos meus amigos, agora vai chegar num momento mais especial ainda e eles estarão aqui comigo. Eu estarei no centro dessa brincadeira, desse tempo gostoso que nós teremos. Né? É isso que Deus espera de nós. Espera que nós, então, olhemos o que Ele faz, sejamos agradecidos e voltemos para entregar a Ele a nossa adoração. Então, uma definição prática para a adoração, né? Para a gente pensar bem nisso. A adoração, então, é adorar, né? É focar em Deus e responder positivamente a Ele. Focar em Deus quer dizer o quê?
é olhar para Deus, é ter a atenção em Deus, é colocar em Deus toda a nossa energia, toda a nossa preocupação, todo o nosso desejo de estar ali, toda a nossa atenção. E responder positivamente a Ele. À medida que nós focamos em Deus, quem é Ele, o que Ele faz, nós vamos responder positivamente a Ele. Como? Naturalmente, nós vamos render adoração, nós vamos elogiar Deus, nós vamos reconhecê-lo como o grande Senhor do universo, nós vamos dar a Ele o valor por cada um dos seus atributos e, principalmente, pelo seu amor que um dia que o levou a um dia nos tornar seus filhos. Uma maneira bem legal de vermos o que é essa adoração é quando a gente vê ali Apocalipse capítulo 4. Primeiro o 4, né, versículos de 6 a 11, diz assim, versículo 6. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Por mais que seja difícil a gente entender isso, agora vem a parte prática e direta, né? Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Olha o que eles fazem dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, 24 horas dizendo isso. Mas eles não diziam porque eles eram obrigados, eles diziam porque eles queriam. Eles tinham prazer e satisfação em dizer isso. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. E eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade, elas existem e foram criadas. Então, eu vou interromper um pouquinho aqui, já volto. Então, a nossa adoração a Deus, ou melhor dizendo, né, os outros seres, os outros 24 anciãos, né, eles, ao ouvirem esse hino, né, essa maneira como os 4 animais estão adorando Deus, eles mesmos entregam as coroas que eles têm diante de Deus e o adoram por ser digno de receber glória, a honra e o poder, porque ele criou todas as coisas e por sua vontade todas elas existem e foram criadas. Então, Deus é digno de receber a adoração porque ele é o Criador. E também Apocalipse 5, 12 e 13. Falando de novo, né, sobre... vamos pegar o 11 para entender. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, Jesus, que é o Cordeiro, é digno também de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor.
Então, ao estarmos diante de Deus, né, em adoração, em oração, aliás, é como o pastor Flávio sempre nos diz, né, quando nós chegamos diante de Deus para adorar, né, a gente não deixa de estar nunca na presença de Deus, mas a gente se aproxima de Deus com a finalidade de adorá-lo, nós precisamos, então, nos preparar para isso. E a oração, no momento que nós começamos a oração, nós reconhecemos que Deus é digno de ser adorado, porque Ele é o Criador, né? Como nós vimos lá nos estudos da oração do Pai Nosso, a oração começa com Pai Nosso que estás no céu, né? Então, Deus é isso, Ele está no céu, Ele é o Criador, Ele é aquele que está acima de todos. Então, a gente precisa, antes de começar a adorar, entender que Deus é digno de tudo, de receber essa adoração. O que mais? Temos aqui, então, como é que a gente pratica a adoração, né? Já que nós vimos o que é, como é que nós praticamos? Então, nós praticamos a adoração entendendo e apreciando a dignidade de Deus. É isso que nos leva a reagir a Ele de maneira positiva, né? Orar é ter foco em Deus e reagir de maneira positiva. Como é que a gente faz isso? Entendendo e apreciando a dignidade de Deus. Um bom exemplo, né? Quando a gente contempla um belo pôr do sol, nós somos levados a lembrar do Criador. E ao lembrar do Criador, nós o adoramos por ter feito essas coisas maravilhosas que estão diante de nós e que estão à nossa disposição. Nós damos crédito a Deus pelo que Ele fez. Então, é muito gostoso isso quando a gente para, né, e contempla a natureza e fala, uau, Deus é maravilhoso, olha como Ele fez, né, como Ele foi criativo, como ele não se limitou a fazer tudo igual, né? Pelo contrário, tem cada coisa muito diferente aí, né? E quando a gente acha que já viu tudo, aparece um ornitorrinco, que é um bicho que bota ovos, mas é mamífero, né? Então, umas coisas muito além da nossa capacidade de compreensão, né? Outra coisa interessante, a Bíblia nos revela a Deus de uma maneira ainda mais completa que a natureza. E onde isso quer chegar, né? Se ao olharmos a natureza nós já ficamos encantados e assombrados, nós deveríamos então, ao ler a Bíblia, ter ainda mais adoração após sua leitura e meditação nela. Ao ler a Bíblia, nós vamos compreender tanto sobre Deus, sobre a sua santidade, sobre o seu poder, sobre os seus atributos, que nós vamos ficar maravilhados de ver que Ele se preocupou com, em criar um plano de salvação. Ele não se limitou, tá bom, o homem pecou, acabou. Não. E pelo contrário, né, até mesmo a lição da queda nos ensina mais ainda a adorar, a amar Deus, porque só mesmo por passarmos por uma situação tão terrível como a nossa, como pecadores, e sermos aceitos diante de Deus, que vai nos ajudar a ter uma clareza da profundidade e extensão do amor dele por nós. O que mais nós temos aqui, né? Mais uma ideia, né? A adoração deve ter base bíblica e não depender das nossas ideias e iniciativas. Isso foi o que fez Caim. Caim chegou e falou assim, eu vou adorar a Deus do meu jeito. Tem que ser, eu tenho que adorar a Deus? Beleza, mas eu vou fazer do meu jeito, não do jeito dele. E nós vemos que não funcionou desse jeito. Do jeito de Caim, ao acontecer do jeito de Caim, Deus rejeitou aquela oferta, aquela adoração, aquela aproximação. Então, não é de qualquer jeito, né? É do jeito de Deus. Outra coisa muito importante, olha, não se pode adorar sem pensar em Deus. Sem esse foco,
as músicas mais belas, os mais belos sermões ou orações não servem de nada além de exercício de capacidade humana. Então, de novo, eu não posso adorar sem pensar em Deus. Se eu não tiver o foco em Deus, se o meu pensamento não estiver em Deus, não adianta aquele sermão maravilhoso que o pastor está entregando ali. Não adianta aquela música sensacional, bem tocada, aquela letra super bem trabalhada, melodiosa, né? Ou aquelas orações que a gente faz e uau, essa pessoa, olha aí a quantidade, a profundidade das orações que ele está das emoções que ele está pondo nessas orações, né? Não servem de nada, porque foram um mero exercício da capacidade humana. São 5:55. Vamos parando por aqui. Semana que vem a gente continua. Vamos terminar essa parte da adoração. Eu quero agradecer a vocês por esse tempo especial que nos deram, porque nós pudemos ter juntos, né? E vou convidar, então, o Anísio, você pode orar encerrando a aula? Posso? Então, por favor. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, por esse momento de aprendizado que tivemos com o irmão Marcelo, Vinícius e os demais irmãos reunidos, Pai. Esse momento para aprender um pouco mais de Ti, Senhor Deus. Hoje, em especial, aprendemos mais sobre a adoração, Senhor Deus, o verdadeiro significado da adoração, Senhor Deus. Eu agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, por todo esse momento que o Senhor nos dá aos domingos para aprender um pouco mais de Ti, Pai. Obrigado, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Muito obrigado. Boa semana a todos. Vejo vocês às 6:30 lá no culto. Não vou ver, né? Mas estaremos juntos ali às 6:30. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Deus os abençoe todos. Tchau, tchau. Valeu, Marcelo. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau.